Olá, queridos amigos, bem-vindos a mais um programa Livros com Fé aqui na nossa Ângelos TV. E desta vez gravamos a partir da Feira do Livro em Lisboa, o maior evento cultural livreiro que acontece no país. No stand da Paulus, números A59 a 61, podem encontrar não só todas as nossas novidades, mas também outras edições e de outras editoras que se associaram à Paulus Editora na Feira do Livro de Lisboa. Falo, por exemplo, da Caritas, da Multinova, da Liame, do Secretariado Nacional de Liturgia. São editoras que quiseram que nós os representássemos e por isso podem encontrar também nos nossos stands as suas novidades. Todas as semanas queremos levar até si o que de melhor o mercado livreiro em Portugal publica sobre espiritualidade, sobre fé, especialmente as novidades da Paulus Editora. E todas as semanas temos connosco um convidado que nos vem falar sobre algum tema ou sobre algum projeto. Nesta edição temos a Rita Bruno, chefe de redação da revista Família Cristã, que nos vem apresentar os temas principais que são publicados na edição de junho da revista Família Cristã. Estou certo que não quer perder esta conversa, por isso o convite é que continue connosco. Connosco temos Rita Bruno, chefe de redação da revista Família Cristã, que nos vem apresentar a edição de junho. Olá Rita, bem-vinda mais uma vez ao nosso programa. Então o tema de capa desta edição de junho não podia não ser o Dia Mundial do Refugiado. Sim, é um dia que se celebra a 20 de junho. É um tema que infelizmente, não tanto pelas boas notícias, continua na ordem do dia e nós achamos, aliando não só este Dia Mundial do Refugiado, mas também o facto de celebrarmos o Dia da Criança em junho, achamos por bem mostrar uma casa que funciona em Lisboa, não há muito tempo, mais ou menos 6 anos, mas que nestes 6 anos já fez um trabalho de acolhimento de cerca de 200 crianças e jovens que chegam sem qualquer adulto a acompanhá-los. Portanto, são histórias de crianças que tiveram que deixar por umas razões ou por outras, ou porque perderam a família, ou porque a família entendeu que eles estariam mais seguros fazendo esta travessia para a Europa e que chegaram aqui sem o acompanhamento de nenhum adulto. Portanto, esta casa acolhe essas crianças, tenta dar-lhe um projeto de vida, não é? E essas crianças não sabem do paradeiro dos pais, nem os pais sabem do paradeiro dessas crianças? Depende. Num dos testemunhos que nós ouvimos, esta criança até tem uma história muito engraçada porque ela foi deixada no Afeganistão com uma família adotiva que não sabia. Quando chegou à Europa é que percebeu que no Afeganistão a família com quem ela tinha ficado era uma família adotiva e cá já conseguiu localizar a sua família de origem. Portanto, mas efetivamente há as crianças que também chegam e que não têm depois qualquer possibilidade de contactar com os pais. Portanto, os testemunhos que foram recolhidos, tanto com a responsável da casa como mesmo com jovens, indica aquilo que é normal em todas as situações. Há histórias de sucesso, há histórias que não são tão bem sucedidas, mas efetivamente é uma preocupação quando o rastro de tantas crianças que chegam à Europa desacompanhadas, quando o rastro de muitas delas se perde, este tipo de trabalhos é importante para efetivamente poder acompanhá-los e fazer com que não sejam vítimas, além de tudo aquilo que já sofreram, vítimas de novas explorações. Muito bem. E 2 temas de chamada de capa, um nacional, que nos fala sobre toda a questão que anda à volta da eutanásia, do debate sobre a despenalização da eutanásia. E aqui aborda-se na Família Cristã que tanto os médicos como as religiões se pronunciaram. Sim, neste caso os representantes da Ordem dos Médicos, portanto antigos bastonários, 6, os 6 últimos vivos, pronunciaram-se contra a eutanásia. No caso dos médicos, obviamente, o que prevalece é a questão do juramento que eles fazem, de defesa da vida, de cuidar dos doentes. Eles chamam a atenção para a perda de confiança que pode haver na relação entre o paciente e o médico, no caso de se avançar para a eutanásia, e que fica um pouco comprometido, no fundo, a missão deles para com a vida. No caso das religiões,
os motivos são outros, não tem que ver com o juramento nem com a atividade profissional, mas sim com as crenças e com os valores das religiões. Portanto, foram 8 que também assinaram, no fundo, este manifesto contra a eutanásia e que depois foi entregue ao Presidente da República. No caso da Ordem dos Médicos, acho importante referir as declarações do antigo bastonário, o Germano de Sousa, e ele diz, uma das coisas que ele diz é que praticar a eutanásia é matar alguém. Portanto, de forma clara e taxativa. Sim. E outra das coisas que ele refere é sobre a legitimidade, no fundo, desta regulamentação, porque ele entende que isto não estava referido nem abordado em qualquer dos programas eleitorais dos partidos e que, portanto, ele questiona a legitimidade para se abordar este assunto desta maneira. Outra chamada de capa tem a ver com um casal que fez parte dos casamentos de Santo António há 50 anos. Sim, eles celebram as bodas de ouro. É um casal com um testemunho muito engraçado. E lembro-me foi a Cláudia Sebastião que fez este artigo, e em conversa com ela dizer que a senhora canta, que ela ouvia cantar muito e que achava que estava algum rádio a tocar, alguma coisa. Portanto, é um casal muito bem disposto. Eles já celebram 50 anos. Este ano, foram convidados para estar presentes, pelo facto de celebrarem os 50 anos, para estarem presentes nos casamentos de Santo António. Portanto, no fundo, eles dão um bocadinho o testemunho de vida deles. É muito engraçado. Eles têm nomes muito semelhantes. É o Sr. António e a Senhora Antónia. A Dona Antónia, sim. Casamentos de Santo António. Sim, sim. E eles têm um testemunho engraçado e achei muita piada ao facto de eles dizerem que em 50 anos, que é uma vida inteira, não é? Que não há discussões. Portanto, e nem sequer, ao final do dia, os assuntos têm que estar todos resolvidos. Muito bem. Portanto, talvez aí esteja o segredo de felicidade no matrimónio. Sim, sim. Mas é um testemunho muito engraçado. E é também o facto de poder com eles ver que eles participaram numa cerimónia há 50 anos, vão ter a possibilidade de participar nesta agora. Há pontos que se mantêm, nomeadamente, estou-me a lembrar o número de convidados que podem levar, portanto, há coisas que se mantêm, mas depois, ao mesmo tempo, as circunstâncias, neste caso as circunstâncias sociais, não é? Porque foi uma coisa que o Sr. António referiu, que é diferente. Antigamente, a maneira como os noivos se apresentavam é diferente daquela que hoje existe, não é? Porque hoje em dia também nós temos uma maneira diferente de encarar e de viver as relações e até o matrimónio, portanto é engraçado como ele consegue constatar essas diferenças. E ainda nesta edição de junho da Família Cristã, temos uma entrevista, há pouco falavas do Dia Mundial da Criança, não é? Uma entrevista a uma criança muito especial, porque é um rapazote todo virado para o futuro e que pede aos adultos que escutem as crianças também. Sim, ele tem uma afirmação muito engraçada, ele diz qualquer coisa como nós somos o futuro, e então, se nós somos o futuro, seria bom que os adultos de vez em quando parassem para ouvir o que o futuro tem para dizer. Achei muito engraçado. Esta criança é o André Franco. É uma criança, já está ali na idade limite. Pré-adolescência. Sim, pré-adolescência. Portanto, dizer criança, temos de ter algum cuidado. Porque eles também não gostam, não é? Sim, portanto, ele tem 13 anos. E nós procurámos uma criança, pré-adolescente, que, no fundo, fosse um exemplo. O André é um atleta de alta competição, é um atleta que durante o ano passado ficou no pódio, portanto, do Distrito de Setúbal, por assim dizer, entre os melhores atletas do Distrito de Setúbal. É uma criança, um jovem, que está nos quadros de excelência e de mérito da escola. Portanto,
é alguém que, no fundo, pode inspirar outros miúdos da idade dele, mas também procurámos que fosse uma criança como as outras todas, não é? Portanto, o André é um miúdo perfeitamente normal, tem amigos, utiliza as redes sociais, tem tablets, gosta de jogar na PlayStation, portanto, e no fundo não queríamos, quando pensámos nesta entrevista, não é que fôssemos à procura de nada muito excepcional. Efetivamente o que nós queríamos era ouvir uma criança, e calhou bem, porque no fundo o André mostrou essa vontade de ser ouvido, como pré-adolescente que é, portanto sem ser necessário ser um gênio ou estar no fundo numa aula especial da juventude, no fundo ele pedia para ser ouvido, portanto acabou por ser muito engraçado. Nós queríamos um testemunho normal, simples, e ele queria se fazer ouvir. E de facto eu li a entrevista e gostei imenso da entrevista, ela foi muito bem conduzida, foste tu que conduziste a entrevista, mas vês que é um rapaz todo desempoeirado e que tem convicções e que aquilo que ele diz, dilo com muita propriedade. Sim, e ele é muito calmo, isso não dá para ver na parte escrita, claro. Mas ele é um miúdo muito calmo, muito ponderado, fala assim muito pausadamente. Achei curioso, porque nós temos sempre, os adultos têm sempre, isto é transversal a todas as gerações, todos os anos. Portanto, os miúdos hoje em dia, não é? Portanto, já não fazem isto, já não dizem aquilo. E eu acho que é sempre reconfortante e eu gosto muito. É uma das coisas que eu mais gosto, é ouvir as pessoas e aprender com elas. E achei mesmo muito bonito quando nós falamos com uma criança, como ele diz, que faz parte da geração que será o futuro, e ela tem muita coisa para nos dizer, tem coisas para nos ensinar, portanto, aquela ideia, no fundo, abre sempre aquela porta de esperança de que aqueles velhos do Restelo, por assim dizer, que acham que a juventude está perdida e que os miúdos perderam os valores todos e tudo mais, falando com miúdos como o André, essa porta de esperança fica aberta, porque efetivamente, clichês, não é? Sim, ele usa a cabeça para pensar, isso é claro, e vê-se pelas respostas que ele dá, pensa pela cabeça dele, embora também se note que está muito ancorado nos adultos que o rodeiam, mas isso não tem que ser necessariamente mau, portanto tem um ponto de referência que é a família dele, são os professores dele, mas é um miúdo que reflete sobre as coisas, portanto, e já tem preocupações que não são assim umas preocupações tão leves, por assim dizer. Portanto, acaba por ser reconfortante saber que os miúdos... Muito bem. Não digamos mais, que é para os nossos leitores irem ler a entrevista. E no internacional, o Rolando Santos aborda a questão da Coreia do Norte com os Estados Unidos da América. Isto tem havido para aí uns rebuliços. Sim, a ideia deste tema surgiu com a porta que foi aberta ao diálogo entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul. Portanto, pensámos, temos que pedir a alguém para analisar isto, o que é que isto pode significar, e entretanto depois também a marcação da reunião entre o líder dos Estados Unidos e da Coreia do Norte. Bom, o que é facto é que desde que este tema começou a ser trabalhado pelo Rolando, portanto, tivemos uma versão em que havia uma reunião marcada para o dia 12 de junho, portanto, uma porta aberta ao diálogo entre os países e com uma boa perspectiva também de paz com a Coreia do Sul. Entretanto, antes de se fechar a revista, o presidente Trump cancelou a reunião, portanto, tivemos que reanalisar essa questão. Pronto, e agora, depois disso ele já deixou novamente porta aberta para a possibilidade desse encontro se manter. Portanto, é muito provável que está tudo em aberto. Esteja, sim, que as informações possam não estar exatamente corretas, porque realmente ele é uma pessoa um bocadinho imprevisível. Mas para isso não há como consultar o site da Família Cristã, sim, porque aí sim vamos tendo as notícias atualizadas. Sim. Na parte da Igreja, fala-se de retiros para crianças, mas as crianças já fazem retiros, e como é que se fazem os retiros para as crianças? Sim, portanto são as irmãs
da Palmela. casa, sim, em Palmela, da casa de Santa Rafaela, que elas começaram a sentir necessidade, começou a haver pedidos das paróquias próximas, mais dos catequistas, para que os ajudassem a preparar os miúdos, nomeadamente para alguns dias importantes, como a primeira comunhão, ou algum outro sacramento, ou um dia de alguma festa da catequese, portanto, e os catequistas começaram a sentir a necessidade de pedir esse apoio. Elas começaram a prestar aquele apoio, assim, primeiro, assim, pontualmente, à medida que iam fazendo esses pedidos, mas o que as irmãs nos explicam é que os pedidos começaram realmente a ser muitos e elas começaram a ver que havia uma necessidade não só da diocese, mas até de outros pontos do país. E então elas resolveram fazer aquilo de uma forma estruturada. Portanto, e hoje em dia têm retiros de preparação para as crianças. Aquele que foi o Ricardo Perna que fez a peça, aquele que o Ricardo acompanhou, portanto, era um retiro de preparação para a primeira comunhão. E elas o que fazem é trabalhar com os miúdos os temas da fé e os temas de Jesus. Elas, como aquilo já está mais estruturado, já têm, por exemplo, um tema por ano. O tema para este ano é Quero Estar na Tua Casa. Portanto, desenvolvem todo esse trabalho. O Ricardo, quando foi acompanhar o retiro, estavam, por exemplo, na leitura de Zaqueu, portanto, e elas explicam aos miúdos, os miúdos, há uma espécie de improvisação de personagens, por assim dizer, não é? O que é que Jesus lhes diria se eles fossem Zaqueu, o que é que eles diriam, portanto, há uma interiorização da história, adaptada obviamente à idade das crianças, sim. Mas ainda assim, estes retiros são para crianças e geralmente são crianças que vêm em grupo, trazidas pela paróquia, mas isto não implica que outras crianças, por exemplo, se possam inscrever, ou porque os pais acham que pode ser importante, ou porque a própria criança mostra esse desejo. Portanto, embora o mais normal seja a inscrição em grupo, não quer dizer que as crianças não se possam inscrever e as irmãs têm também trabalho de retiro e de acompanhamento espiritual também para adultos. Sim. E junho começa-se o verão, não é? Então o Viver Melhor fala a importância das frutas e as frutas para o verão. Sim. Que é o André... É o André, sim, o André Filipe que faz esse texto. Até porque hoje em dia há correntes para tudo na alimentação, não é? Há aquelas que demonizam o glúten, há aquelas que demonizam o açúcar, há aquelas... Pronto, então uma série de correntes de alimentação. Numa delas já se começa a dizer que a fruta deve ser reduzida porque tem muito açúcar, porque não deve ser consumida em demasia, porque senão o que gostamos basicamente a fazer é ingerir grandes quantidades de açúcar. O André explica que efetivamente a fruta tem açúcar, neste caso a frutose, mas ele dá algumas noções de como poder fazer tudo equilibradamente. Portanto, não demonizar as frutas e ir fazendo tudo equilibradamente. E no Tudo Somado, que é o teu artigo, como se fecha a revista, fala-se da impressão de um não. Sim, a impressão, no sentido também de chamar a atenção para a pressão do não. Hoje em dia fala-se muito de assertividade, toda a gente se quer assertiva, tudo o que seja não manter uma postura segura e defensora daquilo que são os nossos direitos, acaba por ser, eu utilizo a palavra e vou usá-la aqui, acabamos por ficar um bocadinho conotados como totós. Se não dizemos não, somos totós. Portanto, eu achei engraçado falar sobre isso porque eu sou uma pessoa que, embora me considere assertiva, tenho também as minhas lutas com os nãos e acabo muitas vezes por adotar essa postura também do assertivo de serviço, como eu chamo, de chamar totós aos outros porque não foram capazes de dizer que não. Mas no fundo eu digo isso no final, que não temos que nos envergonhar porque muitas vezes esse ser totó, entre aspas, obviamente se não nos violar nem aos nossos direitos nem à nossa dignidade, no fundo é só um lado mais humano, que nós podemos fazer algumas cedências e eventualmente não dizer não e assumir que simplesmente estamos a fazê-lo pelo lado humano. Isso constrói-nos.
Sim. Rita, muito obrigado pela tua presença mais uma vez no nosso programa. Tenho a certeza que estás cheio de curiosidade para ler a revista Família Cristã, estes temas e tantos outros artigos que pode encontrar na edição de junho. E recordo que se quiser ser assinante da revista Família Cristã, pode fazê-lo entrando no nosso site www.familiacrista.pt ou então ligar para o nosso número de apoio ao cliente. Como prometido, chegou o momento de lhe apresentar algumas novidades e sugestões de leituras. São 3 as sugestões que lhe quero apresentar. Começo por uma sugestão para os mais pequenos, para os mais novos. Histórias maravilhosas da Bíblia. Foi escrito por mim, estes textos são a seleção de algumas das histórias mais significativas, mais apelativas, mais interessantes, para que os mais pequenos comecem a ter um primeiro contacto com a Palavra de Deus, com a Bíblia, com a história da salvação. E com ilustrações bem coloridas, bem atraentes, ajudam que os pais e os educadores possam ir narrando as histórias da Bíblia e ajudando a conhecer também os valores, aqueles valores cristãos, aqueles valores que formam as pessoas a partir da fé, valores estes que podem encontrar neste livro, Histórias Maravilhosas da Bíblia. Segunda proposta de leitura é a partir de um testemunho de vida, Para que Tenham Vida, da Paulus Editora, escrito por Luís Paulino Pereira. O Dr. Luís Paulino Pereira é médico de clínica geral e especialista de clínica familiar e que escreve desde 2016 no semanário jornal O Sol vários artigos de opinião acerca de temas variados, mas sobretudo de 3 grandes temáticas. Foram estas que nós recolhemos, 40 textos, porque ele está a celebrar 40 anos de atividade médica. Então estes 40 textos, aqui compilados, aqui selecionados, falam de 3 grandes temáticas. Por um lado, medicina, depois sociedade e depois fé. Então estes textos acabam por ajudar-nos a compreender como é que o Serviço Nacional de Saúde está organizado, quais são os tipos de erros que muitas das vezes se fazem ou, sobretudo, a que circunstâncias de trabalho os médicos acabam por ter, que muitas das vezes não ajudam a dignificar também esta profissão. O Dr. Luís Paulino Pereira, escrevendo estes artigos, cumpre a sua missão com consciência do que é ser médico hoje, qual é a missão de ser médico e quer partilhar com todos os leitores estas suas reflexões. Por isso a Paulus Editora achou por bem que este livro deveria chegar a um público muito mais vasto que não aquele apenas dos leitores do jornal semanário O Sol. Então aqui fica uma sugestão de leitura para este livro, sobretudo para aquelas pessoas que se interessam por temas ligados à medicina e à saúde. A terceira proposta é da Congregação para a Doutrina da Fé, da Santa Sé, intitula-se Temáticas Económicas e Financeiras, Considerações para um Discernimento Ético sobre alguns aspectos do atual sistema económico-financeiro, também publicado pela Paulus Editora. É um pequeno documento, não é muito grande, tem poucas páginas, mas sobretudo ajuda a compreender no mundo de hoje a necessidade de alguns padrões de ética no que diz respeito ao mundo económico e ao mundo financeiro para uma regulamentação deste mesmo setor. Nós sabemos que a economia e o mundo financeiro domina as nossas vidas, quer queiramos, quer não, estamos ligados a todas estas atividades económicas e financeiras. Porém, tem que haver alguma ética e este documento da Santa Sé, do Vaticano, ajuda a encontrar a ética necessária para que o ser humano não seja explorado. E por que razão é que a Santa Sé, o Vaticano, vai falar sobre economia? Precisamente porque a economia tem a ver com o ser humano, tem a ver com a integridade de cada ser humano e, ao mesmo tempo, da integridade dos seres humanos enquanto sociedade. Por isso, fim último da mensagem do Evangelho, da mensagem da Igreja, é aquela da dignificação do homem, da dignidade do homem, para o bem comum. Portanto, uma formação integral do ser humano para o bem comum. Então, neste sentido, este documento, tendo em vista toda a complexidade do mundo económico e financeiro nos dias de hoje e as consequências que as boas ou más decisões esse sistema económico e financeiro pode trazer para a vida de cada pessoa e da sociedade enquanto tal, que o Vaticano achou por bem publicar este documento, que aconselho vivamente a quem se interessa por esta área económica e financeira que o possa ler e ao mesmo tempo possa fazer uma reflexão aprofundada para encontrar estes valores éticos e ao mesmo tempo depois propostas concretas de vida, sobretudo para quem tem empresa,
empresas, é empresário ou é gestor e que lida com as pessoas e na sociedade das empresas a partir desta ética necessária da economia e do mundo das finanças. Foram estas 3 sugestões que quisemos trazer até si. Desejo que alguma delas possa interessar para si ou até mesmo para aconselhar a outras pessoas. Chegámos ao fim de mais um programa Livros com Fé. Foi uma alegria ter estado na sua companhia a partir da Feira do Livro de Lisboa. É a 88ª edição da Feira do Livro de Lisboa. Queremos convidá-lo desde já a visitar-nos. Se ainda não veio à Feira do Livro de Lisboa, a Paulos pode encontrar-nos nos 2 pavilhões, A59 e A61. Foi um prazer, foi uma alegria, espero que tenha sido proveitoso este tempo que passou na nossa companhia e convido, se não vier a visitar-nos à Feira do Livro, visite-nos numa das nossas livrarias, em Lisboa, em Fátima, no Fundão, em Ponta Delgada, em Benguela ou até mesmo em algum dos nossos pontos de vendas. A Paulos Editora tem parcerias com outras livrarias que são pontos de vendas onde pode encontrar de uma forma destacada os nossos livros e os nossos produtos, e esses pontos de vendas encontram-se em Aveiro, encontram-se no Porto, encontram-se em Coimbra, encontram-se em Linda a Velha, em vários lugares que pode consultar também no nosso portal Paulos, que aconselho a visitar, pois lá tem todas as informações, novidades e eventos sobre a Paulos Editora. Desejo-lhe uma boa semana e boas leituras, porque um bom livro é sempre uma boa companhia.